Pensar formas de impactar a vida das pessoas e criar narrativas criativas a partir de dados. Esse é o desafio de Anderson Passos, que integra o time de serviços globais da Coca-Cola e é diretor de Digital Analytics da empresa para toda a América Latina. Anderson está há 4 anos na Coca-Cola e há 20 atua com projetos digitais. Ele também já passou por agências de publicidade como a Artplan e a W Macan e a DM9. Anderson Passos esteve na PUC para falar sobre 10 coisas que aprendeu com Data Storytelling para alunos do curso de Estudo de Mídia e é o nosso convidado do Decon Tech. Anderson, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui. Obrigado pelo convite. Primeiro eu queria entender o que é exatamente a área de PECs onde você trabalha. Bom, vamos lá. Eu trabalho na área de Enterprise Services da companhia, uma das pernas, né, que hoje estruturam na área Coca-Cola Company, né? A gente tem 3 na parte de corporativa, a parte de operação de unidade, né, da América Latina, e a gente tem o time global. PAX significa Public Affairs and Communication Sustainability, então é a área que trabalha com toda a parte corporativa da companhia, né? Então a gente está muito acostumado a ver as campanhas da Coca-Cola, que a gente chama Coca-Cola Trademark, que é a Coca-Cola vermelha, né? Campanhas de Natal, conexões com futebol, etc., e outras marcas do portfólio, como Fanta, Sprite, Cristal, Powerade. E a gente tem a área corporativa, né, que faz as comunicações em nome de todas as marcas e atividades relacionadas à sustentabilidade, empoderamento econômico e por aí vai. E Anderson, quais são os desafios de trabalhar com o setor digital em uma empresa como a Coca-Cola e para o mercado da América Latina? Bom, são muitos desafios, né? A gente tem desafios de contextos culturais, desafios de tamanho de países como o Brasil, que é muito grande, desafios com o idioma, né? Então a gente tem um grande trabalho, né, de fazer um entendimento, né, de todas essas nuances locais, né, para as atividades que a gente faz, a gente conseguir trazer os reportes, trazer as informações relevantes para as nossas lideranças, para os nossos times, né, independente de onde eles estejam. Se eles estejam aqui, até mesmo mandando dados para os times globais. E que tipos de dados que você lida na Coca-Cola? Bom, especificamente agora eu estou trabalhando na parte de gestão de crise, né, para toda a América Latina. Então a gente trabalha, né, fazendo a cobertura, né, de todas as conversas que acontecem nas redes sociais, né, e dentro de canais de portais, etc., para a gente poder entender, né, o que dessas conversas podem estar sofrendo algum tipo de impacto reputacional, né, à companhia e às nossas marcas. Então a gente trabalha com diversos tipos de métricas, com diversos tipos de plataformas também, para que a gente consiga fazer toda essa parte de monitoramento e a gente conseguir se antever a possíveis problemas, crises e por aí vai. E Anderson, o que é a visualização de dados e como que ela é fundamental para construir boas narrativas? Bom, no meu conceito, a visualização de dados ela é importante para você conseguir, através, né, independente se seja um documento, se seja um dashboard, o que seja, você conseguir transmitir a mensagem da forma correta, né? Você conseguir fazer com que os dados que você precisa transmitir para aquela pessoa, você precisa informar, né, aquela audiência, ele seja íntegro, que ele seja de fácil entendimento, que ele seja acessível e que você consiga, de alguma forma, passar a mensagem que aqueles números, né, que você precisa compartilhar, ele esteja cumprindo a função correta, né? Então ele hoje é uma função muito importante em qualquer empresa, e aí independente do tamanho, independente de que segmento, né, hoje é muito importante, né, você saber comunicar os seus dados para a audiência correta no momento correto. Então a parte desse data storytelling, de como é que você constrói tudo isso hoje, é muito importante, né, para os negócios e para as pessoas e para as empresas. E Anderson, na palestra você falou um pouco sobre o termo designer de dados. O que seria um designer de dados? Tá, hoje em dia a gente tem, né, antigamente você normalmente tinha uma pessoa única, que essa pessoa fazia tudo, né? Ela trabalhava desde o início do processo, que é quando você descobre de que fonte você quer o dado que você quer utilizar,
essa pessoa trata, né, aquele dado e até o momento de você criar a visualização, você criar o visual, você desenhar como é que aqueles dados precisam ser exibidos, né? Então o design de dados, ele hoje trabalha um pouco mais nessa parte final de você construir a visualização. É a pessoa responsável por pegar aquele monte de dados que você já fez um trabalho, você já construiu, você já definiu, né, quais são as métricas que você precisa exibir para o seu público, mas ele consegue ter uma noção lógica de arquitetura de informação, de UX, de UI, para poder fazer com que aquelas imagens, aqueles números, eles sejam apresentados de uma forma visualmente coesa e que faça sentido. E Anderson, hoje em dia a gente fala bastante sobre inteligência artificial, né? E como que ela vem sendo utilizada no seu trabalho na Coca-Cola? Hoje a gente está utilizando bastante a parte de AI. A gente, né, como companhia globalmente, nós temos uma parceria com a OpenAI, que nos ajuda a desenvolver alguns determinados produtos que a gente tem alguns agentes trabalhando. E no nosso dia a dia hoje a gente utiliza bastante, né? A gente ajuda na construção de sumarização, né, de alguns reportes, né? Então a gente tem um report, a gente usa AI para poder sumarizar, a gente usa na parte de tradução. Especificamente para mim nem tanto aqui na América Latina, porque a gente trabalha só com 2 idiomas, mas, por exemplo, na Europa ela é fundamental para poder fazer a tradução dos nossos insights em, sei lá, 20 idiomas diferentes. A gente também utiliza, né, a parte de AI quando a gente faz a parte do tratamento dos dados, para a gente poder entender conexões que alguns dados têm de diferentes fontes de dados que a gente também possui. Então hoje já é uma realidade no nosso dia a dia a utilização. E Anderson, ao trabalhar com narrativas e dados, o que um profissional deve levar em conta quando se trata de audiência e tempo? Bom, eu acho que quando a gente fala de audiência e tempo, falando primeiro de audiência, é você entender com quem você vai se comunicar, né? E o entender com quem você vai se comunicar, você tem diversas óticas, né? Você tem uma ótica de contexto cultural, você tem a ótica de contexto social, você tem a ótica, né, no meu caso, né, de contexto regional, né, por eu trabalhar com a América Latina. E você entender, né, qual é o nível hierárquico da tua audiência também é importante, né? Se são jovens, se você está falando com adultos, se você está falando com a criança, independente, você tem que pensar como é que você vai contar essa história, né? Como é que você vai apresentar suas informações de acordo com esse público. E o tempo, né, eu acho que também é super importante, porque às vezes você pode estar participando de uma reunião de 1 hora, ou às vezes você precisa passar a informação para alguém dentro de um elevador em 1 minuto. Né? Então, você conseguir setar na sua cabeça o quanto tempo você tem para você mandar a mensagem também é super importante no exercício da profissão. E Anderson, agora para finalizar, na sua palestra você falou sobre a importância de ser dono da sua própria narrativa. Como que isso se relaciona com os dados? Hoje a gente tem uma grande questão que é da interpretação, né? Então, quando você apresenta um dado, a pessoa, né, o interlocutor, aquela pessoa que está visualizando aquele dado, ela pode interpretar aquele dado de forma diferente, né? É aquela velha história do copo meio cheio e copo meio vazio, né? Então você pode interpretar que o copo está cheio, você pode interpretar que o copo está vazio. Mas a partir do momento que você se torna o dono dessa narrativa e você determina que aquele copo está cheio, quando você vai passar a sua mensagem, você está direcionando para onde essa conversa tem que ir, você passa a criar uma narrativa sobre isso. Então é super importante, quando a gente trabalha com dados, né, a gente conseguir, quando a gente está construindo esse storytelling, a gente conseguir pensar em que narrativa, né, em que resultado, em que retorno você quer que essa audiência te gere ou como você quer que impacte a audiência, né, quando você está criando essa narrativa. Anderson, muito obrigado por ter vindo até a nossa faculdade. Obrigado a vocês. Espero que você venha mais vezes para falar com os alunos. Só convidar que eu tô aqui. E muito obrigado para você que assistiu até aqui e até o próximo vídeo.